Capítulo 771, Feitiços Espirituais 1. O casulo de Lilith se abriu e as asas se transformaram em 4 braços enormes. Cada um deles agarrou uma das esferas de Orm, envolvendo-as como uma mortalha e tornando-as inúteis. Orm transformou as esferas em uma combinação de lâminas e projéteis feitos de elementos da escuridão. As mortalhas de Lilith se retorceram e deformaram sob a pressão dos feitiços, mas não se quebraram. Orm estava pasmo. Ele não tinha ideia de que um feitiço da escuridão pudesse interagir fisicamente com outro, algo que Lilith aprenderá enquanto lutava contra Trud Griffon. Orm testou as defesas de Lilith com uma série de golpes rápidos, mas seu braço esquerdo ficou preso no torno que segurava Lilith. Orm nem tentou se libertar. Com o corpo envolto em magia negra, quanto mais Lilith o tocava, mais fraco ele se tornava. Orm explorou o golpe para lançar uma poderosa direita em Lilith enquanto puxava sua própria esquerda para trás, para não dar ao inimigo a oportunidade de se esquivar. Pena que a luva infundida pela escuridão de Solos protegeu Lilith da armadura inimiga, tornando possível para ele esmagar o pulso de Orm, simplesmente dando tudo de si também. Lilith torceu e puxou o braço de Orm, quebrando seu osso e deslocando seu ombro ao mesmo tempo. O desperto sentiu apenas uma picada graças à fusão da escuridão, mas seu corpo foi arrastado mesmo assim. O punho de Orm errou, enquanto o de Lilith encontrou seu alvo. Esmagou a traqueia do jovem desperto, perfurando o pescoço até pulverizar a espinha. Orm cometeu 2 erros enormes. Ele havia desafiado Lilith com confiança porque dominava o feitiço Deus das Trevas, mas há muito tempo Lilith praticava o próprio elemento escuridão, não apenas um único feitiço. Como curandeiro, Lilith usou a escuridão tanto quanto usou o elemento luz. Uma de suas citações favoritas do professor Martz foi: "Quem sabe curar também sabe destruir." O segundo erro foi presumir que, como a construção deles era semelhante, devia ser a força física. Graças ao seu último refinamento corporal, Lilith estava agora entre as feras mágicas veteranas e as proezas das bestas imperadores, enquanto seu oponente teria lutado, sofrendo até mesmo contra uma fera mágica adulta. Orm era mais velho que Lilith, mas este ainda podia dominá-lo como um adulto com um adolescente. Um estalar de dedos de Lilith conjurou uma pequena bola de fogo que explodiu o pescoço de Orm em pedaços, tornando inútil qualquer tentativa de curá-lo. Os 3 despertos restantes, dos quais apenas 2 ainda eram capazes de lutar, já que Oriol ainda estava usando o revigoramento para se recuperar do fogo amigo, decidiram que uma fuga desonrosa era melhor do que uma morte honrosa e pestanejou para a segurança. Lilith implorou para discordar, explorando sua cegueira temporária para matá-los um por um. Ele piscou onde a ruiva deslumbrante, aquela com as proteções mais fracas, apareceria enquanto seu feitiço cheque-mate lanças cercava os outros 2 pontos de saída. Lilith apareceu logo atrás do ponto cego da jovem e Ruína deu um jeito rápido em sua armadura e também em seu coração, deixando um buraco onde o órgão pulsante estivera até um segundo antes. As lanças de gelo atingiram os 2 despertos de todos os lados, perfurando seus corpos. O ataque os fez perder o foco e todos os feitiços que mantinha preparados, deixando-os indefesos enquanto a chuva de fragmentos de gelo os rasgava em pedaços. Depois de libertar Ruína de sua bainha de carne, Lilith realizou um corte horizontal para decapitar a mulher. Despertos eram muito mais resistentes do que os humanos, precisando apenas de um fôlego para se recuperar totalmente de um ferimento mortal. Infelizmente, Gaadon parou Ruína com sua lâmina e conjurou 2 barreiras verde esmeralda feitas de mana pura ao redor dos outros 2 despertos, salvando suas vidas. Bons deuses! Esse cara tem um núcleo azul brilhante. Solos avisou Lilith. Foda-me de lado. Esse é um feitiço de magia espiritual. A mana se materializou ao redor daqueles 2 em vez de se espalhar para fora de seu corpo como de costume. Solos, concentre-se na matriz do feitiço. Não posso permitir que pegue esse cara vivo para interrogá-lo mais tarde. Lilith perguntou a Solos. Mesmo que Gaadon não pudesse ler suas mentes, ele ficou totalmente ofendido com o comportamento de Lilith.
Gaaron estava dando tudo de imediato, espalhando uma aura azul brilhante, muito maior do que a de Lit, mas a criança não se incomodou com sua aparência. Sem um dispositivo de camuflagem, Lit deveria notar o arsenal que o velho mago tinha à sua disposição, mas ainda agia como se fosse um aborrecimento. Gaaron tentou acertar o pescoço de Lit, mas as lâminas foram coladas pelo campo gravitacional de ruína. O aumento de peso também colocou pressão suficiente no corpo de Gaaron para colocá-lo em seu pé traseiro. Não pisque. Voem, seus idiotas. Ele gritou enquanto usava a outra mão para regenerar a ruiva o suficiente para permitir que ela completasse o trabalho com revigoramento. Ele se moveu no momento em que Orm morreu, mas quase não foi rápido o suficiente. A magia dimensional era muito perigosa, não permitindo a ele distinguir amigo de inimigo, ao passo que se seus pupilos voassem, ele poderia facilmente reconhecê-los por sua assinatura de energia. Estando suas espadas travadas e o foco de Gaaron dividido, Lit levou sua vantagem ainda mais longe. Ele emitiu um rugido desumano que fez a floresta travo ficar em silêncio por quilômetros enquanto chutava o inimigo com toda a sua força. O equipamento de Gaaron era feito de orixalcum e estava entre as melhores peças que o dinheiro poderia comprar na comunidade desperta, mas ele sentiu como se um cavalo tivesse chutado no peito. Lit não acertou nas bolas porque, com a fusão da escuridão, a dor não era um fator em sua luta, enquanto mirar na cabeça o teria exposto a um contra-ataque. O peito, em vez disso, era a fonte de respiração e um grande ponto fraco na batalha entre os despertos. O ar nos pulmões de Gaaron foi espremido quando uma teia de rachaduras apareceu em suas costelas. Que diabos? Um ataque físico não deveria ser capaz de infligir esse tipo de dano em mim. Como a fusão da escuridão anulou a dor, a maioria dos veteranos despertos manteve um feitiço de autodiagnóstico sempre ativo na batalha. A falta de dor significava a incapacidade de perceber feridas potencialmente letais, como órgãos rompidos ou pulmões perfurados. O chute de Lit não causou dor, mas ainda fez seu oponente perder uma boa parte de sua resistência. A dor é apenas um sintoma do dano que o corpo sofre, assim como a febre o sintoma de uma infecção. Lit sorriu ao perceber que seu inimigo se recusou a desistir da espada, permitindo que seu chute atingisse profundamente. Os outros 3 despertos respiraram fundo, cada um com revigoramento antes de voar para longe em uma velocidade estonteante, mas ele não se importou. Todas as peças do tabuleiro de xadrez já estavam no lugar. Ele só precisava se livrar do rei para acabar com esse absurdo. Gaaron semicerrou os olhos e 2 raios de energia verde esmeralda irromperam deles e apontaram para as pupilas de Lit. Lit inclinou a cabeça para evitá-los, apenas para notar que eles eram capazes de seguir seu alvo. Ele então usou ruína para bloqueá-los, sem sofrer danos, mas libertando Gaaron do campo de gravidade e deixando ambas as mãos livres. Isso foi muito mais poderoso do que a magia espiritual da forma como eu a uso. Pensamento de Lit. É visível, mas sua velocidade e poder destrutivo são bastante aumentados. Energia verde esmeralda, em. Lit tinha sentimentos confusos sobre sua situação. Por um lado, o louco à sua frente não apenas tinha um núcleo de mana mais forte, mas também era capaz de usar um tipo desconhecido de magia. Capítulo 772, Feitiços Espirituais 2. Por outro lado, no entanto, com cada feitiço que Gaaron usou, ele deu a Lit mais pistas sobre o real potencial da magia espiritual. A magia espiritual era um dos talentos ocultos dos despertos, então a academia não lhe ensinou nada sobre isso. Solos não compartilhou nem um pouco de sua empolgação e se concentrou exclusivamente em analisar o inimigo. Enquanto os sentidos de Lit estavam voltados para os movimentos visíveis de seu inimigo, seus sentidos místicos escaneavam o invisível, coletando todos os dados que ela podia obter. Ela estava estudando os pseudonúcleos do equipamento de Gaaron para perceber qual deles estava sendo ativado para alertar Lit a tempo, enquanto também estudava o fluxo de mana do inimigo para prever o tipo de feitiço que ele empregaria e quão perigoso seria. Terra de baixo, ela pensou, enquanto Gaaron ajustava seu aperto na lâmina Frostbond e fazia o solo explodir na forma de um punho de pedra gigante bem sob os pés de Lit.
Lit só teve tempo de levantar voo e reduzir a força do impacto quando uma massa de chamas amarelas o cercou. Ar e fogo ao nosso redor por 15 metros. Solos o avisou. Era o feitiço de nível 5 do mago de guerra de Garon, fogo elétrico. As chamas eram realmente azuis brilhantes, o amarelo dominante derivado dos fluxos de eletricidade fluindo através delas. Era um feitiço de morte certa que paralisaria sua vítima enquanto as chamas os queimavam. Lit retraiu suas asas negras, moldando-as em um casulo novamente para ganhar algum tempo. Garon riu de sua ingenuidade. Uma quantidade tão pequena de magia negra só pode fazer sua agonia durar mais tempo. Desculpe, garoto. Eu tenho que quebrar você para não transformar esta missão em um fracasso. Ele pensou. Renda-se agora, e Garon foi interrompido por uma massa de carne e metal caindo sobre ele a uma velocidade de quebrar o pescoço de cima. O impacto fez o desperto cair de cara no chão e abriu a cratera com alguns metros de profundidade. O casulo nunca foi uma defesa, era apenas uma cortina de fumaça para evitar que Garon visse Lit sumir. Após transformar o casulo, Lit o deixou para trás, tornando o portal dimensional invisível para a visão de vida de Garon. A energia do terceiro feitiço era indistinguível da dos outros dois feitiços sobrepostos. Lit reapareceu o mais alto que pôde, combinando magia da gravidade, seu melhor feitiço de voo, e a armadura de Orixá com Skinwalker com aumento de mana para se transformar em um meteoro vivo. Ele alcançou tal velocidade que, sem uma guarda total para protegê-lo, os sentidos aprimorados de Garon perceberam a ameaça apenas quando era tarde demais. Para piorar as coisas, Lit girou sobre si mesmo e transformou a parte inferior de seu corpo em sua forma híbrida. As garras revestidas de metal em seus pés perfuraram as proteções e a carne de Garon enquanto o peso amplificado do corpo de Lit esmagava seus ossos. Garon tossiu com a boca cheia de sangue quando seu foco e todos os feitiços que ele tinha em mãos foram perdidos. Infelizmente para Lit, o equipamento de Garon não era motivo de zombaria. Amuleto defensivo e luva detonante, tudo estava acontecendo tão rápido que nem mesmo a ligação mental deles conseguia acompanhar. Solos usou o mínimo de palavras que pôde, evocando uma imagem que descreveu sua previsão dos eventos na mente de Lit para ajudá-lo a entender o que ela queria dizer. No momento em que eles fizeram contato, o amuleto no pescoço de Garon envolveu seu mestre em uma barreira enquanto ativava um poderoso feitiço de cura. Normalmente, teria sido inútil, já que remendar feridas tão profundas deixaria Garon exausto. Lit estava muito perto, então usar o revigoramento era impossível, mas a luva do Garon virou o jogo. Uma explosão repentina de energia verde esmeralda envolveu Garon, destruindo tudo em sua vizinhança. Se não fosse por sua última descoberta e o alerta oportuno de Solos, Lit teria sido pego pelo campo de energia, permanecendo gravemente ferido no processo. Lit lançou alguns feitiços, apenas para descobrir que a cúpula verde era sólida. Esse é um item de retenção de magia espiritual. Solos pensou. É um meio excelente de forçar o inimigo a recuar e ganhar tempo para usar o revigoramento. Junto com o amuleto, ele forma uma combinação perfeita. Parece mais um truque de última hora para mim. Lit respondeu. Perdi o efeito da surpresa, mas se estiver certo, ainda tenho a vantagem. A Tung estava assistindo tudo de uma distância segura com inveja. A magia espiritual, o sétimo elemento, não foi ensinada nem mesmo aos herdeiros de legados. Foi considerado muito poderoso para alguém tão jovem e só foi transmitido antes da morte do mestre. Garon tinha aprendido apenas graças a seus séculos de serviço leal ao conselho e através da prática implacável. No entanto, ele parecia estar perdendo. E eu me achei um bom lutador, ela suspirou. A Tung foi capaz de notar a teia de fintas que ambos os magos estavam tecendo junto com seus feitiços apenas porque ela estava longe e relaxada. É por isso que eu disse que teria sido uma grande oportunidade de aprendizado. Um lutador é como um metal. Ele precisa ser temperado no fogo do campo de batalha repetidamente. Ninguém é um gênio desde o início e praticar sozinho se desintegra na frente do negócio real. Ragu comentou enquanto assistia através do amuleto de comunicação.
Devo dizer que estou desapontado com esse Litver. Ragu suspirou. Se os servos de Garon não fossem covardes, eles voltariam e lutariam ao lado dele, fazendo esta luta terminar em questão de segundos. Eles não são covardes, Atung respondeu. Eu os conheço e trabalhei pessoalmente com eles. Falta o conhecimento deles devido a nunca ter tido um mestre desperto, mas nenhum deles é tão estúpido a ponto de perder essa chance. Onde eles estão, então? Neste ponto, eles deveriam estar de volta com força total, mas eles estão longe de serem vistos. Ragu zombou. A ingenuidade de seu discípulo a desapontou também. Só então Atung percebeu que a floresta estava silenciosa demais e que muitas coisas estavam erradas. Lit poderia ter sumido novamente quando notou Oriu e os outros, mas ele escolheu ficar. Nem pareceu se preocupar quando eles escaparam. Atung usou a visão da vida para examinar os arredores, sem encontrar nada. A floresta trave deveria estar cheia de vida selvagem, mas além das plantas, ela estava sozinha. A realização enviou calafrios por sua espinha. Será que tudo isso é uma armadilha? Lit não disse uma palavra o tempo todo, mas rugiu quando Garon apareceu. Talvez Ragu esteja errado e isso não seja bravata, mas um sinal, como quando ele me enfrentou. Enquanto isso, Lit também estava usando o revigoramento e lançou chamada da morte novamente. As asas eram um meio de defesa, ataque e engano. Aquele cara tem um equipamento melhor e um núcleo de mana melhor do que eu, mas assim que ele ver chamada da morte depois de cair no meu último truque, ele vai começar a repensar as coisas. Lit pensou enquanto verificava os arredores com todos os seus sentidos. Para sua surpresa, quando a cúpula verde desapareceu, Garon ainda estava lá. Lit esperava que o inimigo usasse a cobertura do feitiço para se mover para uma posição vantajosa, mas ele ainda parecia querer uma abordagem direta. O veterano desperto estava principalmente ferido em seu orgulho e estava ansioso para superar aquele constrangimento. Ele não apenas foi derrubado pela primeira vez em séculos, mas seus discípulos também o abandonaram como um cachorro. Sua raiva estava além das palavras, a ponto de ele não se importar mais com as ordens de Ragu. Garon ativou os encantamentos da lâmina Frostbond e aqueles da maioria de seu equipamento, enquanto liberava o único feitiço que ele teve tempo de preparar antes que os efeitos do feitiço da magia espiritual, proteção destrutiva, desaparecessem. Continua no próximo vídeo.